Olá pessoal, boa noite Chapadinha, boa noite aos nossos queridos e queridas que estão ligados aí no nosso podcast, Elas Têm Voz. Agradecemos a Deus por mais esse momento, né, aqui nesse espaço maravilhoso que é a TV Baixo Parnaíba, e com vocês aí de casa do outro lado também. Já fazemos aqui também os nossos agradecimentos a todos aqueles que fizeram aquele compartilhamento hoje. Gente, muito obrigado. Quarta-feira passada, né, não foi possível a transmissão porque o Jota não ajeitou o computador. Jota, eu vou te entregar hoje, viu, Jotinha? Não foi possível, gente, porque teve uns probleminhas técnicos, né? Mas graças a Deus hoje estamos aqui. A nossa segunda convidada se justificou hoje porque não teve como ela estar presente. Aconteceu também lá um imprevisto. Então a gente manda aqui um abraço para Andresa Portela, tá? Agradecemos também já que a doutora Natália Menezes, por ela ter aceitado aqui esse convite de vir aqui falar um pouquinho sobre os direitos, né? Os direitos da pessoa com deficiência, em especial hoje as pessoas com autismo. E eu já faço aqui esse meu agradecimento mais uma vez, doutora, boa noite, tá? Muito obrigado de coração. Nós aqui da TV agradecemos muito a sua presença, como também a presença das pessoas que estão aqui, da nossa outra advogada belíssima, que logo vai estar aqui também sentadinha aqui no nosso divã, falando aí dos direitos da família, não é isso, doutora Pauliana? Com a sua mãe Tetê, a nega, conhecida como a nega linda, né, amiga? E agradecer aos demais que estão presentes aqui, meu amigo Jota aqui de frente, meu louro José, lindo! Adoro, né? Ei, Jota. E é isso, gente. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam Elas Têm Voz, na pessoa aqui da deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, tá? Nossos agradecimentos a ela. Agradecemos também a Ótica Dorinha Viz, o Mercadinho Cardoso, agradecemos a Ultra Clínica, os nossos agradecimentos também, gente, aqui é o nosso fotógrafo do Elas Têm Voz, que é o nosso amigo Adorildo Japa. Quero também fazer os meus agradecimentos ao Escritório de Contabilidade, Contábil e Associados, tá? E a todos vocês de coração que fazem esse compartilhamento e aos nossos recebidos que mais tarde vão estar aí chegando para a nossa doutora e as convidadas estarem provando, tá? Muito obrigado mesmo de coração. E agora a gente vai dar início ao nosso bate-papo, tá? Que é muito, hoje ele está assim recheado de muitas informações. Gente, informações, eu sempre digo, ela tira a gente da ignorância, né? Às vezes você entra numa discussão sem saber dos seus direitos, sem saber dos seus deveres. Então é sempre bom a gente buscar informação, seja aqui através do Elas Têm Voz, toda quarta-feira que a gente está aqui sempre trazendo temas relevantes aí para o seu dia a dia, para a família, né? Sobre diversos temas. Então fique ligadinho aí toda quarta-feira, às 19h30, a gente está sempre aqui no ar, trazendo sempre mulheres falando de temas relevantes aí para a nossa sociedade e família, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Natália, por estar aqui com a gente e hoje falando aqui dos direitos e garantias dos nossos, né, hoje esse número tão grande que vem crescendo cada vez mais, que são pessoas com o autismo, né, o espectro de autismo. Boa noite, doutora. Boa noite, Nájera. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer imenso estar aqui essa noite e falar um pouco sobre o direito dos autistas, né, que são direitos fundamentais e muito importantes e que, infelizmente, muitos pais e responsáveis ainda não têm conhecimento sobre esses direitos. Com certeza. Mas aquela pergunta que eu sempre faço de início para as minhas convidadas, né, porque pode ser que tenha alguém nos assistindo que não sabe quem é Natália Menezes, quem é a doutora Natália Menezes. Fale um pouquinho de você, amiga. Aqui todo mundo começa sempre falando de você mesmo, depois a gente entra no tema. Bom, eu sou advogada, especialista em direito da saúde, né? Então, eu atuo com esse direito, o direito dos autistas. Estou aqui em Chapadinha, não sou chapadinhense, estou aqui há mais ou menos 4 anos, né? Trabalho já atuando aí nessa área, muito importante, e já estou desempenhando esse papel e principalmente em relação ao direito dos autistas, assumi uma responsabilidade agora, né, à frente da AMAC, sendo a advogada da Associação dos Amigos e Pais de Autistas. Isso é muito importante, doutora, quando você fala esse trabalho social, que eu acho, gente, eu acho incrível quando os profissionais eles se colocam à disposição do trabalho voluntário. Gente,
quando Deus ele te dá uma missão, ele te dá algo, como no caso a doutora aqui, ela é advogada na área da advocacia, é porque ela também tem que se propor, né, ao próximo, dar algo dela ao próximo. E que bom, doutora Natália, que você escolheu a MAC, né, que é uma causa tão nobre, para defender e ajudar aí tantas famílias em nossa cidade, como também de outros municípios, porque eu tenho certeza que a MAC hoje ela vai ser uma referência logo, logo aqui em Chapadinho, para vários municípios estarem também aderindo aí nos seus municípios uma instituição, né, que no caso é uma associação, que é com essa abrangência todinha que vocês estão crescendo. Eu sempre digo, a MAC, ela começou pequenininho, e eu mando aqui um abraço para a Juliana, ela já esteve aqui falando do início, né, da MAC, ela, o esposo dela, deixa aqui um abraço a todos que fazem parte da diretoria da MAC, e sempre digo, o espaço do Elas Tem Voz, da TV Baixo Parnaíba, usando aqui na pessoa do nosso chefe aqui do Japa, Zezinho, que está à disposição da MAC, porque é uma causa, como eu falei, uma causa nobre e essencial para sempre estar se discutindo. Então, parabéns a você e a todos que já fazem parte desse trabalho voluntário da AMAC, tá? E você pode ficar bem à vontade, doutora Natália, para falar tanto da AMAC, né, desse trabalho, fazer o chamamento, o convite aí para mais pessoas fazerem parte, quais são as categorias, as profissões, ou se não tem eu sou professor e eu quiser fazer parte, eu posso. Se eu sou uma dentista, eu posso fazer parte. Se eu sou de uma profissão que às vezes não tem nada a ver com a associação, mas se eu quiser fazer parte, eu posso, e você pode estar falando também disso daí. Mas vamos então falar um pouquinho sobre essa história, né, gente? Eu estava comentando agora há pouco como tudo começou, né? A gente sabe que tem uma história por trás. Hoje se fala muito das pessoas com deficiência, se fala hoje o tema autismo, tem muita gente que já até fala assim, que já virou, foi modinha. Hoje todo mundo já está se intitulando como autista, a pessoa já está se usando, já está se diagnosticando, né, com o grau de autismo. Só que eles dizem que são autistas leves, né? Mas vamos então falar um pouquinho dessa evolução das legislações, doutora. Enágira, quando nós falamos da evolução do direito das pessoas com deficiência de um modo geral, é necessário primeiro nós analisarmos a evolução do conceito de como essas pessoas com deficiência eram tratadas. Sim. E nós passamos por 4 fases. Uma fase em que essas pessoas eram totalmente ignoradas, né, eram repreendidas, era tido como um castigo, né? Nós tivemos uma segunda fase em que essas pessoas elas passaram por uma etapa de invisibilidade. Nós tivemos uma terceira etapa em que essas pessoas eram vistas só pela ótica assistencialista, né, no conceito aí médico de doença, que a doença tem que ser tratada. Sim. E nós chegamos a uma quarta fase, que é a fase em que a pessoa com deficiência, ela foi vista sob uma ótica social, em que ela tem que ser amparada, tem que ser protegida e os seus direitos têm que ser garantidos, certo? Em que deve-se haver essa inclusão das pessoas com deficiência. Aí, quando nós chegamos a esse conceito social, nós tivemos a inclusão de direitos e garantias, aqui no Brasil especificamente através da Constituição de 88, que a partir daí foram garantidos direitos ao lazer, ao social, à liberdade, direitos fundamentais. Sim. A partir da Constituição, nós tivemos outras legislações que foram surgindo a partir dessas garantias. Nós tivemos, em 89, uma lei que garantiu direitos individuais e sociais. Posteriormente, nós tivemos a lei que trata sobre as cotas nas empresas para pessoas com deficiência. Depois, nós tivemos a lei que trata sobre a questão da redução de jornada, né, de pais com pessoas com deficiência. Tivemos a lei Berenice Piana, né, especificamente, que é a lei que trata sobre o direito dos autistas. E em 2015 tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a legislação que trata sobre todas essas garantias. A gente vê a evolução, né, quando você
enumera, porque além das legislações, das leis, tem os decretos também, né, que vêm aí para ajudar cada vez mais. Mas mesmo, doutora, com tantas leis, né, com essa vasta evolução que vem acontecendo ao longo das décadas, dos anos, você ainda vê que, como nós falamos no início, a ignorância ainda pelo fato de não conhecer. Às vezes, se eu não quiser buscar esse conhecimento, não adianta. Né? A gente sabe que existem muitas palestras nas escolas, existem palestras em postos de saúde, em vários lugares, nas instituições de igrejas, a gente sabe que existem palestras, mas as pessoas não buscam esse conhecimento. E às vezes, por isso que a gente tinha feito o convite à Andresa Portela, porque já aconteceu alguns momentos, não só com ela, mas com várias mães aqui em Chapadinha, que é a questão do preconceito, né, ainda é muito grande com relação à pessoa com deficiência, além da mãe ainda ter que viver, né, lidar com aquela situação, porque muitas mães, até elas aceitarem, é chamado o famoso luto da pessoa viva, né, até elas aceitarem, ainda tem que lidar. Elas têm que lidar com essa situação dentro de casa, ainda tem que lidar com o preconceito lá fora, né? A não aceitação da população. E aí a gente tem toda essa evolução de legislação, mas ainda tem muita ignorância das pessoas, a falta da empatia, não é isso, doutora? Exatamente, Nájera. Infelizmente, além da ignorância, né, a falta de empatia, que as pessoas, muitas não conhecem, por isso que eu acho importante esse trabalho de estar divulgando as leis, todos os direitos das pessoas com deficiência, para que a sociedade como um todo, não só os pais ou responsáveis por essas pessoas, tenham conhecimento, mas a sociedade como um todo, para justamente nós sabermos lidar e acolher e incluir essas pessoas. Com certeza. Vamos então aqui, doutora, começar a falar aqui dessa lei, né, que é a Lei Berenice Piana. Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é que ela traz, né, de bom, de positivo aí para as pessoas, aí pessoal de casa aí ficar sabendo. Inclusive, gente, para quem está, pessoal da educação, nós temos aqui a nossa professora Josenice. É muito importante que os nossos professores também tenham conhecimento dessas leis, porque dentro da sala de aula hoje, nós temos muitas crianças com deficiência, né? E às vezes tem professor que nem sabe como agir com a criança. E quando ela conhece um pouco das leis, isso aí também ajuda a ela a dar um direcionamento para aquela criança em sala de aula, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a Lei Berenice Piana. O que é que ela traz, a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno? A Lei Berenice Piana, ela foi aprovada em 2012, né? Ela está em vigor aí desde 2012, e ela leva esse nome referente à pessoa que foi a grande divulgadora e que lutou pela aprovação dessa lei, né? Berenice Piana é mãe de um autista e ela encontrou diversas dificuldades, né, para o tratamento, para o diagnóstico do seu filho, sem contar no preconceito. Ela lutou bastante para conseguir o diagnóstico do filho dela e não tinham profissionais aptos, né, a darem esse diagnóstico, a ele ter esse tratamento devido para o autismo. Imagine que hoje os pais dos autistas, né, já encontram diversas barreiras, diversas dificuldades para a garantia do diagnóstico, dos direitos dos seus filhos. Imagine na década de 90, Sim. Como não era a situação. Então ela passou por uma verdadeira via crucis, né, para conseguir o diagnóstico do filho e, posteriormente, o tratamento. Eu estava assistindo uma entrevista dela e é uma história realmente inspiradora, a história dela, porque ela mesmo com uma certa condição financeira, né, pôde dar um tratamento digno para o filho dela posteriormente a conseguir o diagnóstico, e mesmo assim ela teve essa preocupação, né, de buscar levar para as outras mães que não tinham condições, né, de ter esses direitos garantidos, o direito ao tratamento precoce, o direito ao tratamento multidisciplinar. E a partir daí ela começou essa luta para a aprovação dessa lei. Essa lei é um marco para o direito dos autistas, né? Através dela nós temos a garantia ao esporte, ao lazer, ao acesso à educação, relativos à saúde, e aqui da saúde a gente
pode falar especificamente hoje acerca das decisões que nós temos aí, que é um imbróglio que os pais têm enfrentado bastante, que é a questão do tratamento multidisciplinar, né, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. Eles têm se deparado com diversas negativas, né, o método, a ciência ABA, que é a mais indicada para o tratamento. Sim. Né? Quando os pais têm o plano de saúde, eles se deparam com a negativa, porque para o plano de saúde é um custo muito alto, né? Assim eles tratam, e no SUS a mesma forma, uma dificuldade imensa. Mas a partir dessa lei nós temos todas as diretrizes e garantias para que essas pessoas tenham acesso a esses tratamentos. Doutora, quando você fala nessa questão da dificuldade, conversando com a Mariana Larissa, né, que faz parte também da AMAC, e ela estava assim, me relatando ontem sobre a questão do laudo, que é uma grande dificuldade também pelo SUS, né? Sim. Inclusive tem essa nova lei que chegou agora também, que é justamente que a lei anterior falava que você tinha que estar, as empresas ou alguns órgãos pedia para você solicitava, né, novos laudo, que a pessoa tinha que fazer de tanto e tanto tempo, tinha que fazer laudo, e agora ela vem para não precisar mais fazer, até porque com o autista, ele fala que o autista ele não tem uma cura, né? Ele nasceu e ele vai, ele pode melhorar ali, né? Da convivência, da sociabilidade ali, mas não é uma coisa que tem cura, ele nasceu e vai ficar. E aí, para que a necessidade de estar solicitando novos laudos? E aí foi aprovado isso, né? Agora, acho que foi sancionado. Gente, eu indico muito aqui, de vez em quando, eu sempre estou falando, o Instagram do Senado. Porque lá no Instagram do Senado, sempre que tem uma nova lei que é aprovado, sancionado, está sempre lá. Então, busquem muito essas informações lá, eu sigo muito lá, porque eu gosto, gente, de vez em quando tá saindo novas, as leis estão sempre se renovando, né? Então a gente está sempre atualizada. E aí, a Mariana comentando comigo que tem agendamento de criança para o próximo ano, porque esse ano, aqui em Chapadinha já não tem mais vaga de tantas crianças. Então, como fazer, né? Como fazer isso, então, se eu estou precisando do laudo esse ano e eu só vou poder ter consulta no próximo ano, doutora? Pois é. A legalidade, fazer essas leis realmente acontecer, a garantia de direito dessas crianças. Infelizmente, a situação que nós estamos enfrentando hoje, que a maioria desses pais estão enfrentando, é justamente essa. Principalmente quando se trata do SUS, né? Um atraso no atendimento, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento das terapias, né? Infelizmente. E a única solução viável e possível, infelizmente, é ingressar com ação judicial, para que essa criança tenha direito, tenha um acesso a esse diagnóstico precoce. Gente, um diagnóstico, né? Você ter um atendimento pelo SUS para o próximo ano, porque já está lotado, seria a falta, né, de profissionais da área. O município não tem condição de estar trazendo mais profissionais, ou seria a quantidade de crianças, né, que já são muito em nosso município. A gente faz esse pedido, né, para que seja a saúde do nosso município, elas possam reaver essa situação, porque daí uma criança espera para o próximo ano, a gente ainda não está nem no meio do ano, né, e a criança ainda tem que esperar a mãe, a família. Olha só o tempo sem direito essa criança vai ficar. Porque ela precisa receber aí o BPC. Para receber o BPC, ela precisa do laudo, não precisa, doutora? Exatamente, precisa do laudo. E sem contar, Nádira, na regressão do comportamento dessa criança, né? Do tratamento. Porque à medida que ela não tem um diagnóstico, isso vai atrasando o tratamento dela. Ou seja, vai aumentando as limitações e as dificuldades dela. Né, o primeiro direito já começa com o diagnóstico. Já começa com o diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico, é como a doutora está falando, né? A gente já ouviu aqui outras pessoas falando sobre isso, que o tratamento ele não se trata de uma especialidade só, mas é um corpo de profissionais, né? Multidisciplinar. Então, precisa com urgência, gente, desse laudo, né? De ser mais acessível, né, para as mães, para as famílias. Doutora, a gente falou um pouquinho então aí da Lei Berenice, né? Agora vamos falar um pouquinho da Lei Romeu Mion, que é bem interessante, gente, para quem ainda não sabe,
se trata também, sempre tem alguém, né, um artista, alguém que tenha um conhecimento para lutar pelas outras pessoas. E aquilo que a gente sempre vem falando aqui no Elas Têm Voz. Deus, ele prepara pessoas. Inclusive, eu não sei se aqui alguém já assistiu um filme que fala Cartas para Deus. Sim. Já assistiu, amiga? E lá a criança, ela faz uma criança de 8 anos, acho que é 8 anos, ela faz tratamento de câncer na cabeça, parece que é na cabeça. E aí ele vai conversar com um senhor de idade, um avô de uma amiga dele. E o avô vai e diz para ele que ele é triste, ele vive no momento, até o momento ele estava triste. E o avôzinho vai e diz para ele, ó, você é uma pessoa escolhida por Deus. E ele era muito amado, muito especial para Deus, essa criança. Por quê? Porque Deus tinha permitido ela vir com aquele problema. Gente, eu nem terminei de assistir o filme, que não deu. Mas eu perguntava para a doutora se ela assistiu o que foi que aconteceu no final do filme. A criança era muito especial para Deus porque ele permitiu aquele problema naquela criança para ela transformar a vida de muitas outras pessoas, inclusive pessoas do coração duro, né? Então, às vezes, quando vem uma situação dessa na família, é justamente para isso, para trabalhar, modificar emocionalmente, desenvolver habilidade naquelas pessoas que está faltando, desenvolver um sentimento de amor ao próximo, de empatia ao próximo. Então, assim, é tanta coisa envolvida quando tem um caso de alguém que nasce com uma deficiência ou alguém que vem com um problema de saúde. Então, quando a pessoa está lá no deserto dela, né, sempre tem o porquê. Nunca olhe só perguntando por que isso aconteceu comigo, mas se pergunte o que eu tenho que aprender com isso, né? Porque é sempre aprendizado, não é castigo. Nunca olhe as coisas como castigo, porque Deus não castiga os filhos dele, né? Ele permite essas coisas para que ela venha aprender alguma coisa de bom lá na frente, né, doutora? E aí a gente tem essa nova lei, que é de 2020, que é do Romeu Mion, né? Isso. Romeu Mion, que é do Marcos. Como é o nome Marcos Mion. Marcos Mion, que é filho. o apresentador aí da Globo dos sábados, né? Do programa aí dia de sábado. Doutora, então vamos falar então sobre essa lei que é a 13.977/2020. O que ela trata? A Lei Romeu Mion, ela trata da CIPTEA, né, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo. Ela garante o acesso, a inclusão, a prioridade às pessoas com autismo. Ou seja, é uma forma de identificar, porque quando nós falamos de autismo, você não tem uma característica física que você possa identificar que aquela pessoa tem autismo, certo? É diferente de uma deficiência física, né? Que você, quando a pessoa não tem algum membro do corpo, por exemplo, facilmente você identifica que aquela pessoa é uma pessoa deficiente física. Mas no autismo é diferente, não há uma característica física que você de imediato identifique que aquela pessoa tem autismo. Então, a CIPTEA, ela veio, essa carteira de identificação, justamente para facilitar o acesso e a inclusão dessas pessoas, porque é uma carteira que vai identificar que aquela pessoa tem o autismo. É interessante que, como você falou, né, o nome da mulher é Berenice Piana, né, uma pessoa de condição, mas que lutou por conta da filha dela o acesso a outras pessoas, a outras crianças. A mesma coisa foi também com o Marcos Mion, né, onde ele também estava lá tem o filho dele e também, né, lutou por isso. Então, assim, todo mundo, gente, quando vem uma lei dessa, sempre é Deus usando para que possa ajudar e alcançar outras pessoas que não têm essa mesma atitude, não têm essa força, não tem no caso, o Marcos Mion é uma pessoa da rede social, da mídia, né? Tem toda uma força, né, para conseguir isso daqui. Então, a gente agradece muito a essas pessoas que têm coragem. Vamos falar então, doutora, quando essa pessoa, no caso, a lei, ela traz o colar, né, que você falou? A carteira de identificação. Carteirinha de identificação. Isso quer dizer que a pessoa, para ela adquirir, no caso, a mãe precisa adquirir. Como é que ela faz para ter acesso a essa carteira? Onde ela vai buscar essa lei? A lei, ela trata que tem que ter os órgãos responsáveis pela emissão, né? Aqui em Chapadinha, por exemplo, nós ainda não temos. Nós não temos a emissão da CIPTEA. Lá em São Luís, nós já temos. Então, a pessoa precisa do diagnóstico, né? Do laudo,
Porque nessa carteira vai identificar, vai ter a CID, vai ter os dados dos responsáveis, vai ter a carteira do RG, os dados do RG da criança ou do adulto, né, que tiver autismo. E os dados do RG, CPF, o CID e a informação do autismo. Interessante a gente falar isso porque, né, a pessoa vai, Nájila, onde é que eu vou? Gente, vocês que estão aqui nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, vocês podem perguntar, tirar aí suas dúvidas, né? Aproveitar que a doutora está aqui, fazer aqui essa consulta de graça. Bora aproveitar aqui de graça que a doutora, tá, pessoal? Fazendo aqui suas perguntas, tirando aí suas dúvidas. Para você que é mãe, para você que tem um parente na família, né? Tem dúvida, gente, pergunte, porque aquilo que eu digo, não adianta a gente ficar com mais dúvida, porque a gente só quem perde é a gente, né? Só a gente mesmo que perde. E eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui pelo Facebook. Já vou mandar aqui o meu alô para vocês, tá, pessoal? E quem está também acompanhando a gente lá pelo YouTube. Doutora, vamos então falar aqui sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei 13.146/2015. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele abrange todos os tipos de deficiência, não é isso? Exatamente, todos os tipos de deficiência, não só o autismo, mas seja ela mental, física, intelectual ou sensorial. Quando a pessoa ela tem acesso a essas leis, ela conhece, ela está amparada, a família, a mãe está amparada dessas leis, e quando essas leis ela chega no espaço e ela não é atendida, ou ela não tem, como a gente vai falar sobre a questão das prioridades, né, que onde é que se encaixa essas prioridades, para quem é a prioridade, porque não é só para o autista, tá? A doutora vai falar um pouquinho de forma mais abrangente do que se trata essa questão das prioridades aí para o pessoal de casa. De repente o Jota tem prioridade, né? Em alguma coisa, hein, José Nice? Não, Jota? De repente ele tem alguma deficiência e não sabe, Janilson. Esse meninozinho bem aqui. E vamos então falar dessa... Já até me perdi da pergunta por causa do Jota. Olha aí, Jota. Tem que ter o microfone pro Jota fazer a pergunta. É a idade, é? Ó, a idade é deficiência. Não, viu, bichinho? Não é deficiência. Sim, doutora, vamos voltar aqui. A gente está falando sobre a questão do Estatuto da Pessoa, né? E aí eu tenho toda em mãos essa questão das leis, das legislações. Mas eu chego nos estabelecimentos, eu tenho esse conhecimento, mas aí a pessoa que está lá do outro lado, que vai me atender, ela não tem. E aí, o que é que eu faço? Pois é, eu até participei recentemente de uma palestra em um estabelecimento e eu estava falando justamente sobre isso. Era sobre a questão do atendimento prioritário, né? Que a gente tinha enfrentado uma situação, né? Uma mãe tinha enfrentado uma situação lá e para dar esse suporte, né? Informar eles acerca desse direito, a gente fez essa palestra lá. E aí que está a importância, né, desses órgãos e estabelecimentos se capacitarem, né, se informarem em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Quando a pessoa se depara, né, a mãe ou o pai ou o responsável, ele se depara com uma situação onde o seu direito não é respeitado, a priori, ele vai chegar na administração do local, vai falar sobre o direito. Se de toda sorte não for respeitado, faça uma denúncia no Ministério Público. Não havendo soluções, né, de imediato ou posteriormente, ingressar com uma ação judicial para que esse direito seja efetivado, seja respeitado. Muito bem. Gente, eu quero fazer bem aqui uma leitura rapidinho para vocês, para acrescentar aqui na fala da doutora. Aquilo que eu falei para vocês, né? O Instagram do Senado Federal está aqui sobre o direito das pessoas com deficiência. Eu vou fazer aqui uma leitura rapidinho para que vocês, caso alguém tenha alguma pergunta, possa fazer aqui. Uma deles é passe livre no transporte interestadual para os comprovadamente carentes, obtenção ou renovação da CNH, reserva de assentos nos transportes públicos, reserva de vagas especiais em estacionamentos públicos e privados. Eu vou já fazer a pergunta para a doutora sobre essa questão bem aqui. No mínimo, 5% de vagas reservadas em concurso público,
2 a 5% de vagas reservadas em empresas privadas, aquisição de automóvel com isenção de IPI, ICMS e IOF, matrícula nos cursos regulares de instituições de ensino, complemento de 25% na aposentadoria por invalidez, quando o assegurado necessitar de assistência permanente, isenção de imposto de renda e o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e é o mais, assim, mais falado hoje, né, que a gente estava falando, que é a questão desse BPC, que foi uma outra questão que me perguntaram, tipo, a pessoa que tem 2 filhos, 3 filhos com deficiência, serão 3 BPC? Tem direito. Consegue também. A depender da renda, dá para conseguir. Por quê? Porque o primeiro BPC, ele foi concedido, a renda já foi avaliada, ou seja, aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Então, para os outros BPC das outras crianças, ela consegue por quê? Porque esse primeiro BPC e o segundo BPC, eles não contabilizam na renda. Então, dá para conseguir sim. A outra coisa que eu disse que ia lhe perguntar é sobre a questão das reservas de vagas em transporte, né? A gente, às vezes, você chega nessas vias, aqui mesmo em Chapadinha, a gente tem vários locais que está lá, dedicado à pessoa com deficiência. Mas aí chega lá o Jota no carro dele, que não tem nenhuma deficiência, e estaciona lá. E aí? Tu, Jota. E aí, doutora? Mas vamos dizer a outra pergunta. O Jota tem lá um filho com deficiência, né? Ou ele... não vou dizer que é o Jota, não. Que tem a deficiência, não, porque senão ele vai esnagar comigo, né, Josenice? Depois eu pego as minhas. E aí, a gente sabe que tem pessoas que pode ter alguém com a deficiência, chegar ali no carro, mas o carro não está identificado. Aí começa ali uma confusão. Às vezes até com o próprio guarda de trânsito. Aqui em Chapadinha a gente não tem muito isso. Mas aí fora, né, a pessoa... Como é que eu vou comprovar que eu tenho? Existe alguma coisa que eu possa botar no meu carro? O que tem, então? Sim, tem que ter o selo de identificação. Isso busca no Detran. Ocorreu a situação, ainda estou buscando, né, regularizar e buscar essa sinalização, ande sempre com um laudo médico, para comprovar que, de fato, a pessoa tem deficiência. Me diga uma coisa, no caso, a pessoa que vai viajar, ela tem direito lá ao assento e tudo, a mãe, ela é só a criança que tem o direito ou a mãe também tem? A mãe tem direito porque é acompanhante, então ela tem o direito de estar ao lado da criança. Certo. Gente, olha só, vocês podem estar aí nos ajudando a fazer nosso bate-papo aqui ficar ainda melhor ainda, tá? E olha só, vamos falar aqui então, você já falou um pouquinho sobre a lei das cotas para a contratação, lei de cotas, né, para estudante, lei de cotas. Hoje tem muito essa questão de cotas, né? É interessante que é preciso ter, né, sendo que é um direito inerente a todo ser humano, ao trabalho, à educação, à saúde, enfim, tudo que a Constituição diz lá que nós, seres humanos, temos direito, né? Mas, infelizmente, é preciso vir essas cotas, tanto para a questão do racismo, como a gente já falou aqui em outros momentos, e a gente hoje falando sobre a questão para pessoas com deficiência, na questão de contratação. No caso, a pessoa ela é contratada, e aí ela recebe o BPC, ela perde ali o BPC? No caso, ela se a renda, porque aí a gente tem que analisar se essa renda de acordo com a quantidade de pessoas que residem na casa, porque essa avaliação da renda é feita dessa forma. Recebe R$2.000, mas são quantas pessoas na casa? Porque tem que ser até 1/4 do salário mínimo, ou seja, 2.000 dividido para 5 pessoas, vai dar 1/4 do salário mínimo. Então, é essa análise que se faz da renda, não importa se a pessoa, se ela já recebe e se ela foi contratada, né, de carteira assinada, mas tem que avaliar a quantidade de pessoas que residem e os gastos que essa pessoa tem, porque muitas vezes recebe mais de R$2.000, mas tem diversos gastos com medicação, com tratamento, isso acaba tornando essa pessoa num estado de vulnerabilidade. E doutora, uma outra questão, a gente estava falando sobre o autismo, né? Existe 3 níveis, né? O nível 1, o 2 e o 3, que um é o leve, o segundo é o
o moderado e o terceiro é o severo. Aí a pessoa, no caso, o direito que é para um, não existe o direito do que é do terceiro nível, que é do severo, e do nível 1, que é o leve. Existe alguma diferença do direito? Não, né? Não, Nájera, não há essa distinção entre os níveis de autismo. O autismo, ele foi equiparado à deficiência justamente pela Lei Berenice Piana. Então, todos os direitos para a pessoa com autismo, não importa se é nível 1, nível 2 e nível 3. E isso justamente é uma dificuldade que muitos pais encontram, principalmente os que são pais de crianças, né, ou adultos no nível 1, porque esses direitos geralmente eles são garantidos administrativamente somente para as pessoas do nível 3. Sim. E na verdade não tem que haver essa distinção. O direito é garantido para todos, tanto para o nível 1 como o nível 2 ou 3. Gente, muito obrigada, doutora. Eu vou dar uma paradinha aqui para você tomar uma águazinha, tá? E eu vou mandar aqui os meus alô. Quero mandar meu alô aqui, gente, pro pessoal do Facebook que está aqui assistindo. Quero já agradecer a vocês, porque já vi que vocês já começaram a compartilhar, tá? Então, muito obrigado por cada ser humano que foi lá no dedinho e compartilhou aqui esse podcast. E digo mais, para vocês que estão nos assistindo, façam esse favor aí, né? Levem mais informação, essas informações para mais pessoas, aí através da sua rede social. A gente sempre diz, vamos compartilhar aquilo que ajuda, que acrescenta na vida do outro, né? Não compartilhe aquilo que não agrega nada, nenhum valor na vida do outro, mas compartilhe aquilo que realmente vai ajudar na vida da outra pessoa. E aqui esse podcast, com certeza, vai ser muito útil para quem vai estar assistindo. Então, compartilhe, tá? A gente agradece demais. Curte, comenta, tudo isso ajuda muito aqui o nosso podcast. Então, eu quero agradecer aqui ao meu vizinho, Aldamir, meu sapateiro. Gente, Ademizinho. Conhece, Tetê, o Ademizinho? Que conserta sapato na Chapadinha. Nosso sapateiro Ademizinho. Um abraço para o senhor, seu Ademir. A Ana Silva, agradecer aqui a Tereza Araújo, a minha amiga Jerusa, que não perde um podcast. Minha amiga Jerusa, muito obrigada. Jerusa Vieira é assídua mesmo, tá sempre assistindo aqui a gente. A Flavinha Rodrigues, minha amiga Flávia, um abraço para você, que vai vir aqui também no Elas Tem Voz, falar, ela aí é uma pré-candidata a vereadora que está representando aí a mulher negra em várias categorias. Flávia, um abraço para ti. O Celso Lopes, meu amigo Celso Lopes, TT, também está assistindo a gente. Abraço, querida Nájera Pontes, entrevista muito formativa para a vida social. Celso, um abraço, um beijão para ti, saudade de você, hein, Celso? Vamos marcar aí um café. A TT também quer ir para o café, né, TT? Com o Celso Lopes. Café com Celso Lopes. Vai ser ótimo, com certeza. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui no Facebook, gente, e o pessoal também aqui do YouTube. Aurislene Santos Souza, Wanderson Thiago, Wanderson colocou aqui, Andresa Portela, uma mulher extraordinária, um abraço forte. A Andresa não veio, tá? Nós estamos hoje aqui só com a doutora Natália. A Andresa houve um probleminha que não pôde estar com a gente. A TT Cruz, um abraço para a TT também, que sempre está ligadinha com a gente. O meu digníssimo marido, José Muniz, também está aqui ligado. A Essiane Ramos, Erilene Rodrigues, boa noite. A Erilene também tem um filho com autismo. A Sária Nascimento, José Muniz aqui colocou, o programa não é só entretenimento, mas muito aprendizagem. É isso aí, Muniz. Muito aprendizado mesmo. Gente, muito obrigada a todos vocês também que estão assistindo aqui pelo YouTube, tá? Façam aquilo que eu sempre peço. Compartilhe, mande para muitas pessoas. Bota aqui, aí tá aparecendo, né, o dedinho aí para você curtir, para compartilhar, para comentar. Ative aí o sininho, porque todas as vezes que a TV Baixo Parnaíba ela estiver ao vivo, se você estiver inscrito, você será notificado para receber aí as notícias em tempo real, tá? Porque aqui tem o Giro Cidade de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã, você pode conferir aí o nosso jornal com o Japa, com o Zezinho, com a Miriam, todas as manhãs, tá? E toda quarta-feira nós estamos aqui no Elas Tem Voz, a partir das 19h30. Toda segunda, quarta e sexta-feira vocês têm aí o Esporte Show com o meu amigo Zezinho e o nosso amigo, como o nome do nosso colega da...
garotinho da galera, o garotinho aí, levando aí o esporte aí para quem é amante e adora o esporte da nossa cidade e região, tá? Então, fiquem ligadinhos e já faz aquele compartilhamento mais uma vez, tá? Muito obrigado. Agradecer também aos nossos apoiadores, tá, gente? Muitíssimo obrigado mesmo, de coração, a todas aquelas pessoas que contribuem aqui com o Elas Têm Voz. Em especial, a deputada estadual, presidente da Assembleia, Iracema Vale. Gente, para vocês que querem conhecer um pouco mais do trabalho da deputada, entre lá no Instagram dela, no Facebook, para vocês conhecerem um pouco mais dos projetos que ela vem atuando muito mesmo ali na Assembleia Legislativa. Então, um abraço aí para a dona, eu chamo dona, né? Para a deputada estadual Iracema Vale, tá? Agradecer a Ótica Dourinha Aviso. Gente, a Ótica Dourinha Aviso tá com uma promoção maravilhosa, que é daquelas, é um sorteio de 2 cestas, essas cestas estão avaliadas em mais de R$1.000, tá? Tem óculos de sol dentro da cesta, tem vários kits de limpeza, tem várias coisinhas maravilhosas que mulher adora, um presente, tá? E, ó, são 2 cestas, então, a cada compra do teu óculos, seja um óculos solar, óculos de grau, tu vai participar aí do sorteio no final do mês. E, além do mais, tem a roleta, que é o sucesso, tá? Também comprando, tu vai participar da roleta, girou lá, tu vai ganhar um brinde na hora. Tem o cashback, que é no valor de uma porcentagem de 8%, que tu ganha também a cada pagamento de parcela, compra também de produto, você ganha aí uma porcentagem de 8% para próxima compra ou próximo pagamento. Gente, Ótica Dourinha Aviso, o cliente não perde, só ganha, tá? Agradecer também ao escritório de contabilidade, contábil associado, para você que ainda não fez a tua prestação de conta, né? Imposto de renda, passe ali no escritório, fale com os contadores que estão ali. Fica na rua Gustavo Barbosa, bem acima da loja da minha amiga Débora Lima, tá? Não tem como errar, todo mundo sabe onde fica a Débora Lima, né, meu povo? Loja Débora Lima, vou fazendo mexendo aqui para Débora. Débora, minha querida, um abraço para ti. O Mercadinho Cardoso, gente, faça suas compras. Não quer ir no Mercadinho Cardoso? Pode fazer sua compra também pelo telefone, tá? 3471-1283. Esse é o número do Mercadinho. E olha só, eles estão com uma mega estrutura que logo vai ser inaugurada ali no Recanto dos Pássaros, tá? Mercadinho Cardoso tem promoção toda semana, em todas as sessões. Então, passa ali na rua Prefeito Joaquim Almeida, no centro de Chapadinha, meu vizinho, tá, meu povo? E a Dorildo Japa, tá? Se você precisa aí de um fotógrafo para fazer seu ensaio fotográfico, fotos para o trabalho, se a doutora Natália ainda não tiver, já vou fazer a mexã aqui também para ela, para a doutora Poliana, fazer suas fotos profissionais com a Dorildo Japa, tá? E o número do Adorildo Japa, gente, é 991 50 48 82. A Clínica Corpórea Estética. Um abraço para minha amiga Priscila, para vocês aí que vai dar um presente aí no mês das mães, gente. Olha só, são várias opções na área da estética ali na Clínica Corpórea Estética para você presentear aí quem você ama, que é sua mãe. Por favor, não dê nada de casa não, gente. Não dê uma panela de pressão para sua mãe não, pelo amor de Deus. Dê uma limpeza de pele, dê um botox, dê alguma coisa, mas não dê panela não para sua mãe não, tá? E a Ultra Clínica, gente, a Ultra Clínica tem diversas especialidades, tá? Segue o Instagram da Ultra Clínica com 2A, o número da Ultra Clínica 3471-1306, tá? Esse é o número de lá e vocês podem estar entrando em contato com eles e agendar pelo telefone, pelo chatbot, a tua avaliação, a tua consulta, e lá tem diversas especialidades em todas as áreas, Esses são os nossos recadinhos e os nossos recebidos de hoje. Tá, eu quero também já mandar aqui um alô para os nossos recebidos. Quero agradecer Chapada Pizzas e Salgado, Pizzaria Demais, a Andresa Portela, que hoje a doutora Natália vai provar desses mimos. E olha só, meu amigo Genilson está trazendo aqui. Gente, a Andresa Portela mandou ali um negocinho doce, para quem gosta do doce, mas eu vou mostrar esse daqui para vocês, tá? Esse aqui, a Andresa, ela não veio, ela disse, Nádia, eu não vou, tá? Mas eu vou mandar um mimo bem doce para vocês provarem, tá? Então, a Andresa Portela tem muita novidade aí, muita coisa boa para o mês das mães, como sempre, né, gente? A Andresa Portela sempre arrasa nas suas guloseimas, nos seus doces e salgados também.
Você já sabe que a Andressa já está espalhada na cidade com as suas lojas dos seus doces, né? Então, segue lá o Instagram, faça seus pedidos, tá? Seus agendamentos, porque as encomendas são muitas para esse período aí dos mês das mães. Dê um doce para quem só lhe dá doce, né? Que é a sua mãe querida. Temos aqui também Chapada Pizzas e Salgados. Chapada Pizza e Salgado está dominando aí a cidade, graças a Deus. O que eu tenho recebido, gente, pessoas me pedindo o número do telefone do Chapada Pizza e Salgado, porque as nossas convidadas que passam por aqui, que provam Chapada Pizza e Salgado, gente, eu vou encomendar, porque, gente, o preço é isso daqui, baratinho. E é um salgadinho que você pega, não fica com a mão muito melada de óleo, porque tem salgadinho que você pega que é só óleo, né? Esse aqui tem sabor e não tem óleo, tá? Então, segue aí a página do Chapada Pizzas e Salgado para você comprovar. Além de salgadinhos, eles também trabalham com pizza, trabalham também com combo, sanduíche e fazem entrega somente no serviço de delivery, tá? Chapada Pizza só trabalha com o serviço de delivery. Então, para sua festa, quer encomendar salgadinhos para sua festa, entre em contato com Chapada Pizzas e Salgado. O número deles, gente, é 991 38 50 41. E eu quero já agradecer também a Pizzaria Demais, que ainda não mandou, mas ela disse que vai mandar, então já estou fazendo aqui meu agradecimento a eles. Gente, Chapada Pizza já está com a gente mais de ano, tá? Então um abraço muito especial a você, tá? Doutora, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, a gente já está aí já chegando quase na reta final e nós ainda temos coisa para falar, tá? Estou de olho aqui no relógio, tá, do nosso tempo. Mas vamos falar então aqui, doutora, voltando aqui para o nosso, sobre a questão de redução da jornada de trabalho. Existe diferença para as pessoas com deficiência, falando aqui de modo geral para todos que têm deficiência, existe a redução da jornada de trabalho para essas pessoas? Em relação à deficiência, de um modo geral, vai ter que ser analisado o caso concreto da pessoa, se aquela deficiência, né, justifica a redução, né? E de um modo geral é isso, vai se fazer a análise do caso concreto da deficiência daquela pessoa, se há a necessidade de haver essa redução. No caso, tem a redução para a pessoa, né, que está lá trabalhando, mas também tem a redução para as mães, para os pais. Para os pais responsáveis. Responsáveis, né? Porque às vezes as pessoas também não sabem, né? Que tem essa redução, tanto para a criança, né? Tanto para a pessoa como também para a mãe. Quais são os direitos aí que são direcionados às mães, no caso as cuidadoras, né? Os cuidadores. Quais são algo específico que é voltado para ela? Para ela, no caso do atendimento prioritário, nós temos o atendimento prioritário, né? Aqui no Maranhão, especificamente, nós temos uma lei estadual que trata sobre o atendimento prioritário para esses pais irresponsáveis. Em relação à redução da carga horária, nós temos os pais irresponsáveis, eles têm esse direito de ter a redução dessa carga horária, que essa redução, muitas pessoas acham, é 50, ficam divulgando aí, tem que reduzir 50%. Não é assim que funciona. Essa redução, ela vai de 25% a 50% da carga horária. Sim. E isso vai ser justificado justamente através do laudo e da necessidade que aquela pessoa vai precisar. Vai ter que ser comprovado que ela vai precisar ou de 25%, ou de 30%, ou de 50% dessa redução. Certo. Olha só, gente, só para acrescentar aqui na fala da doutora, também outra informação lá do Senado Federal, que fala assim, quem tem prioridades, né? A definição que está na Lei 10.048 de 2000, devem ter atendimento prioritário, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, essa é pro Jota. Essa é do Jota, viu, Jota? É você mesmo. Gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Essa aqui é uma das prioridades, né, isso, doutora?
Exatamente, Nájera. Essa lei, ela trata das prioridades, certo? E nessa lei de 2000, ela fala da pessoa com deficiência. Ela não fala especificamente da pessoa com autismo, certo? Mas o que é que nós podemos analisar? Essa lei de 2000, como ela trata da pessoa com deficiência, nós temos a lei Berenice Piana, que ela tratou de colocar a pessoa como autismo, como deficiência, então ela já estava incluído aí nessas prioridades. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós precisamos tá tudo muito expresso e muito identificado ali para que esses direitos sejam de fato respeitados. E aí, no ano passado, em 2023, nós tivemos uma lei especificamente que incluiu o autismo na lei de atendimento prioritário, que a partir daí, além desses grupos que você já falou, a pessoa com autismo. Na verdade, nem haveria essa necessidade, justamente por conta da lei Berenice Piana, que já equiparou a pessoa com autismo com deficiência, né? Mas Sim. por esse excesso de estar ali expresso, nós tivemos essa lei, que é uma forma de garantir que, de fato, esse direito seja respeitado. E, como eu falei, especificamente aqui no Maranhão, nós temos a lei que garante aos pais e responsáveis esse atendimento prioritário também. Muito bem. Gente, olha só. Acrescentando aqui na fala dela, né, sobre a questão de algum dos direitos dos autistas, que é a carteira de identificação, né, que já foi falado aqui, a redução da jornada de trabalho dos pais, a inclusão escolar, o atendimento prioritário, mercado de trabalho, isenção de imposto para aquisição de veículos, nós falamos agora há pouco, de transporte, saúde, direito à prestação continuada. E esse, assim, a gente não tinha comentado sobre a questão da inclusão, a inclusão escolar, que eu queria falar um pouquinho mais. A gente sabe que essa questão da inclusão escolar, doutora, é algo ainda que a gente deve, eu acredito até que deve ter ainda muitas discussões em cima desse tema, desse assunto, porque, primeiro, que para haver essa inclusão, não basta só a escola se tornar um espaço de inclusão, mas principalmente capacitar os nossos profissionais. Não adianta só colocar a criança dentro de uma escola, dentro de uma sala, uma ou duas ou três crianças, e os nossos professores não estarem capacitados. Não é isso, professora Josenice? Eu acho que começa, então, com essa questão da profissionalização, né, uma capacitação. Porque, de fato, a lei também garante um cuidador para essa criança lá dentro. Né, na sala. O acompanhante especializado. Exatamente. Mas tem um limite também de alunos que deve ter dentro da sala para que esse acompanhante esteja lá presente. Salvo aquele que realmente não pode se locomover, Josenice, que é um cadeirante, quando é uma cadeirante, não é que não pode, que tem que ter, mesmo sendo é isso, doutora? Não, na verdade, isso aí é justamente uma dificuldade que os pais... Uma das dificuldades que os pais enfrentam, porque não deve ter essa limitação. Não deve haver essa limitação de quantidade de pessoas com deficiência ou com autismo dentro da sala de aula. Se tem 3 pessoas com deficiência e essas 3 pessoas necessitarem porque não é porque ela tem deficiência que ela vai necessitar de um acompanhante especializado. Mas se tem 3 pessoas com deficiência que necessitam do acompanhante, elas têm que estarem com esse direito garantido dentro da sala de aula. Muito bem. Gente, o Genilson está doidinho para fazer aqui meu videozinho, né, Genilson? O bichinho. Acabou de chegar aqui, gente, a pizza da pizzaria Demais, olha só. A bichona aqui, gente. Olha aí, Jota, te alegra que tu vai já comer a pizza. Não é? Olha, tá todo mundo dizendo aqui que é a melhor, viu? Minha doutora Poliana aqui com a mãe dela, TT. Vocês comem pizza, gente? Meu Deus, desse corpite bem aí, doutora Poliana. E olha só, gente, pizzaria Demais, tá? Mandou pra gente aqui essa pizza maravilhosa. Vocês podem ir comer lá com a galera, né? Fazer uma reserva no espaço, porque não, além de pizza, eles também trabalham com comida, né? Que tem carne, tem lasanha.
e tem hambúrguer também, e vai vir novidade, que a nossa amiga também já disse que vai ter novidade lá na Pizzaria Demais. Então, se liguem aí, tá? Pizzaria Demais. Vocês podem fazer o pedido e comer em casa. Já estou até salivando, tão gostosa que parece que tá, né? Então, é isso, tá? Pizzaria Demais, tá, gente? Não esquece, todo mundo sabe onde é que fica a Pizzaria Demais, aqui na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, tá? Pizzaria Demais, gente, maravilhosa, a mais suculenta de Chapadinha, tá? Josenice também gosta da Pizzaria Demais, né, Josenice? Minha amiga. E olha só, doutora, aqui minha última pergunta para você entrar um pouquinho mais aí na MAC e deixar aqui o seu recado. O autismo, ele é considerado por lei como uma deficiência para todos os efeitos legais. Mas existe os graus, né, que a gente estava falando, que é a leve, que é o moderado, severo, e existe também algumas restrições com relação a essas prioridades. A gente estava discutindo agora há pouco. Eu assisti no vídeo aí falava muito sobre isso, que às vezes tem a pessoa que você olha e não vê, né, que ela tenha o autismo. Inclusive, eu estava assistindo umas reportagens, tem jornalistas, tem contadores profissionais, tem médicos, nós temos grandes profissionais que têm o grau de autismo, que são chamados autismo leve, né? Sim. Mas não existe, como você tinha falado agora há pouco, que não existe essa restrição. Mas isso é ainda algo que faz com que as pessoas questionem, né? Por que ele vai ter o direito se ele é uma pessoa dita normal, né? Que está ali, não tem nenhuma deficiência, as pessoas não estão vendo ali nenhuma deficiência. E quando a gente se depara, a pessoa que se depara com isso, com essa situação, no caso aqui a Andresa Portela, eu tinha falado que eu tinha chamado a Andresa por isso, né? Porque ela estava no Mateus, e já aconteceu, ela de segunda mesma, ela disse que já chegou a acontecer 4 vezes isso com ela lá, não com os funcionários do supermercado, né, mas com as pessoas que estavam na fila, e ela estava na fila de prioridade, e as pessoas não ficaram se questionando por que ela estava naquela fila, né, se o filho dela não aparentava ali nenhuma deficiência. E outra coisa, ver ela tão novinha e ela também não andava com o colar, que é uma outra coisa que eu acho que a pessoa tem que andar, né? Porque se ela não andar, ela, no caso, ela não pode nem estar discutindo ali, brigar, entrar numa discussão também, não é isso, doutora? Exatamente, isso que eu iria falar para você, que a questão do direito, ele deve ser garantido, mas a pessoa tem que estar com a comprovação, que de fato o filho ou a própria pessoa tem o autismo, né? Que é ou está portando o RG com a identificação do autismo ou a CIPTEA, que é a carteira que a gente falou anteriormente, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo. Então, não basta só, meu filho tem, mas tem que estar portando a identificação. No caso, vamos só recapitular aqui mais uma vez, a gente está encerrando, tá, pessoal? O início para buscar desde o tratamento ao seu direito é sempre o laudo, né? O laudo primeiramente, médico. Laudo. Exatamente. A gente também encontra, Nájera, muitas situações em que as pessoas ainda estão em fase de investigação, não estão com o laudo fechado, né? Que a gente chama o laudo fechado. Se ainda não há esse laudo fechado do diagnóstico do autismo, infelizmente ainda não dá para se efetivar esses direitos. É necessário ter esse laudo identificando o diagnóstico do autismo. Doutora, então fale aí sobre a MAC, né? Deixe seu recado aí para as pessoas que querem conhecer a MAC, querem fazer parte, querem ser voluntário. Deixe o seu recado aí sobre a MAC e depois deixe também o seu recado aí como profissional, como advogada, para as pessoas, né, buscar por onde começar a buscar os seus direitos. Nájera, queria agradecer primeiramente, né, o convite e a oportunidade de estar falando sobre esse assunto aqui, sobre o direito dos autistas, e convidar todos para participarem dessa associação, né, que é recente aqui em Chapadinha, a AMAC, Associação de Amigos e Pais de Autistas, que você pode estar se associando como contribuinte efetivo, né, tanto os pais e responsáveis para ter acesso e atendimento, né, para as terapias dos seus filhos, principalmente essas famílias que não têm condições, né, de arcar com o tratamento. Sim. Estão tendo dificuldades, né, estão na lista de espera do SUS, e as pessoas também profissionais, né, para ajudar,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, né, para fazer parte desse projeto. É um projeto lindo, foi assim uma bênção na minha vida. A decisão de fazer parte desse projeto, posso dizer que foi uma das melhores coisas, das melhores decisões que eu já tomei, porque só nesse início eu já pude ter contato com algumas histórias que são realmente inspiradoras, né? E para você, mesmo que você não tenha acesso, não tenha alguém da família que precise do tratamento, das terapias para o autismo, mas que você possa estar contribuindo, se voluntariando ao projeto, você empresário, né? Para ajudar a levar esse atendimento através dessa associação, né? Muito importante, doutora, o seu recado. E para as pessoas que não, no caso, estão lá no seu direito e a lei não é cumprida, onde buscar aqui em Chapadinha? A MAC hoje, ela é uma rede de apoio para essas pessoas também? Sim, como eu disse, ainda está no início, né? Dia 13 agora vai ter a inauguração da casa, né? O local físico, mas inicialmente vai ter esses atendimentos tanto para algumas terapias quanto o atendimento jurídico, né, que eu estarei representando essa parte do jurídico. E pode sim estar buscando a AMAC, se tiver algum direito que não está sendo efetivado, não está sendo responsável, pode buscar a AMAC, que nós buscaremos providências. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Eu faço parte também de uma instituição, que é a Associação da União de Mulheres de Chapadinha, que é uma rede de apoio também às mulheres, onde nós temos a presidente que teve que se afastar agora, mas a gente sempre fala da importância dessas redes de apoio. E a AMAC, gente, é assim, maravilhoso. Em Chapadinha, hoje, você ter esse espaço para amparar essas famílias que muitas vezes se sentem sozinhas. Sozinhas. Né? Porque a gente estava comentando agora há pouco que, poxa, você... Cuidar de filho já não é fácil, né? Já não é fácil. E você receber um presente de Deus na tua vida, que vem com uma criança que vem com uma deficiência, a mãe ter que lidar com a situação e ter que cuidar dela. Às vezes, mãe, como a Juliana disse aqui, que ela abriu mão do serviço da profissão dela, que ela é assistente social, né? Ela teve que abrir mão da profissão, do trabalho, para se dedicar exclusivamente aos filhos dela. Então, são mulheres guerreiras, são mulheres que, assim, eu nem tenho palavras o suficiente para descrever a mãe de uma criança hoje com deficiência. Porque, assim, os relatos são incríveis. O que elas falam, a mudança que acontece na vida delas. É uma mudança radical, de fato, porque é um cotidiano muito exaustivo, né? A verdade é essa, é muito exaustivo para a mãe. E eu falo para a mãe porque... Na maioria dos casos, é a mãe que fica responsável, é a mãe que fica ali lidando 24 horas com aquela criança. E quando não tem esse tratamento, é ainda mais difícil, porque ela vai ter que lidar ali com todas as dificuldades que a criança apresenta e se torna cansativo, ela acaba se afastando do trabalho, acaba se afastando do convívio social, além do preconceito, que infelizmente muitas sofrem, a maioria sofre. Com certeza. Doutora, e para quem quiser conhecer mais sobre a doutora Natália, e quem quiser conversar com a doutora Natália, se você quiser deixar seu contato, as redes sociais, fique à vontade. Gostaria de deixar o meu Instagram, né, profissional, que é @menezes.advocacia. Também pode estar entrando em contato comigo através do meu telefone, né, 989-8152-2600. Pode falar comigo a qualquer hora, pode tirar suas dúvidas, que eu estarei à disposição. Queria deixar um recado para os pais, né, de autistas, que eles não aceitem o não como resposta, né? Se foi para algum órgão, algum estabelecimento e não foi respeitado o seu atendimento prioritário, não aceite. Se foi buscar um plano de saúde e o plano negou o atendimento para o seu filho, não aceite. Se foi para o SUS e não teve acesso ao diagnóstico, ao tratamento, não aceite o não como resposta, porque vocês são a voz dos filhos de vocês.
vocês. E de todos os outros, né? Exatamente. De todos os outros pais. Então, eu agradeço demais a sua presença, a sua participação aqui no Elas Têm Voz, doutora. Foi, assim, maravilhoso, aprendi muito com você e tenho certeza que todos vocês aí que estão nos assistindo também aprenderam muito, tá? Por isso é que eu digo, mandem aí para o maior número de pessoas, tá, gente, esse podcast, compartilhe, porque, assim, é muita informação. Ela deixou aqui o contato dela para vocês, o escritório, qual escritório que você trabalha aqui em Chapadinha? Lorival Soares, fica Pronto. Ali em frente à Defensoria Pública. Então, gente, é só ir lá também, vocês podem estar falando com ela. Quero deixar mais uma vez um abraço aqui à doutora Poliana, outra advogada belíssima que está aqui nos nossos estúdios com a mãe dela. E ninguém sabe quem é a TT lá do antigo Quebra-Galho. A TT do antigo Quebra-Galho, que agora é loja, né, amiga? TT Modas, né, amiga? TT Modas. E um abraço aí para vocês, tá? E para nossa equipe aqui, nosso querido Jota, que está na minha frente. Tão lindo esse menino, Josenice. Lindo. Ai, eita, Jota, que tu vai comer nossa pizza já já. E é isso, tá, pessoal? Próxima quarta-feira a gente vai estar aqui com uma convidada também de fora, tá? Tudo, não vou ainda falar o nome, mas logo, logo a gente vai estar aqui divulgando o nome dessa pessoa. Na próxima quarta-feira. Então, um abraço, fique com Deus, tá? Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado de coração mesmo. E na próxima quarta-feira, como eu disse, estejam aqui, tá? E de segunda a sexta, TV Baixo Parnaíba está aí todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã, com o jornal aí do Giro Cidade, tá, pessoal? E meio-dia, segunda, quarta e sexta, tem o Esporte Show, para quem gosta aí do esporte da nossa cidade e região, toda quarta-feira, às 19h30, o Elas Têm Voz, tá? Toda quarta, não esquece, se inscreve aí na TV Baixo Parnaíba, Facebook e pelo YouTube, Instagram, segue aí o Instagram do Elas Têm Voz, já ia esquecendo, viu, Genilson? Segue aí, gente, o Instagram, tá passando aí embaixo, tá, gente, aí na telinha de vocês. Confere aí o Instagram do Elas Têm Voz e dessa jovem aqui, Nájera Pontes, também, tá? Se quiserem seguir, fique à vontade, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe aí todo mundo que faz parte aí da AMAC, desse projeto aí grandioso em nosso município. Boa noite.